Olá pessoal, muito bom dia, graça e a paz. Sejam bem-vindos a mais uma classe da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Central em Santos. Bom dia para você que está acordando agora. Muito bom dia. Bom, eu quero orar com vocês. Nós nos comprometemos semana passada de concluir essa aula hoje. Louvado seja o nome de Jesus. Enquanto estamos aguardando alguns irmãos entrarem, sejam bem-vindos. E vejam sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. De promessa de Deus vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não. Quem tem a fé, na fé de Abraão. Bem-vindo em nome de Jesus. Muito bom dia, graça e a paz. Enquanto estamos aguardando alguns irmãos, compartilhe esse link, convide alguém, abençoe uma vida, inscreva-se nesse canal. Eu quero orar com você. Lembrando que hoje nossa aula será mais curta, por conta do compromisso que temos presencialmente na igreja. Então, partindo daqui para lá, rapidamente. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sejam muito bem-vindos. Espero que esse canal esteja abençoando a sua vida. Nós estamos concluindo a série Doutrinas Bíblicas. Foi um tempo muito prazeroso, de muita edificação. Glória a Deus pela sua vida. Você que prestigiou o nosso canal, você que foi abençoado, muito obrigado pelo carinho, ore por nós. Precisamos imensamente da sua oração. Vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Eu quero orar com você nessa manhã. Vence o mal. Espero que você mantenha um caderno, uma caneta, esteja com a sua Bíblia. Você não pode faltar. Não pode faltar a sua Bíblia. Não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não. Quem tem a fé de Abraão. Louvado seja Deus, eu quero orar com você nessa manhã. Oh, aleluia. Glórias ao nome santo do Senhor. Oh, aleluia. Glórias ao nome santo de Jesus. Que bênção poder estar aqui com cada um de vocês. Aqueles que vão fazer essa aula depois, aqueles que vão compartilhar esse link. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. É um privilégio poder ter os amados aqui. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Jesus. Deixa eu estar orando com os irmãos. Querido Pai, eu quero te louvar, Senhor, nessa manhã. Eu quero te glorificar, Senhor. Eu quero te engrandecer, Senhor. Tu és um Deus maravilhoso, Pai. O Espírito Santo de Deus. Nesta manhã, Senhor, eu quero clamar a Ti, Pai. Que o Senhor venha abençoar a sua igreja. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, a sua casa. Que o Senhor venha abençoar cada um dos Teus filhos que aqui estão, Senhor. Que o Senhor venha nos dar graça para podermos meditar na sua palavra. Fala, por favor, conosco, Deus. Edifica nosso coração, Senhor. Senhor, eu te amo, Deus, eu te glorifico, Pai. Eu adoro o teu santo nome, Senhor. Eu rogo a tua mão de poder, a tua mão de bênção. Nessa manhã, Senhor, sobre cada família aqui presente e sobre aqueles que hão de assistir essa aula mais tarde. Espírito Santo de Deus, derrama a tua bênção, derrama a sua graça, derrama a sua paz. Abençoa, Senhor, seus filhos. Abençoe esse domingo.
todas as reuniões que teremos, Senhor, na igreja, reunião de liderança, que está em andamento agora. Senhor, derrama a tua bênção. Ó Senhor amado, a reunião de capacitação de todo o staff da nossa escola bíblica, os professores, líderes. Senhor, abençoa, Senhor. Espírito Santo de Deus, essa aula que será transmitida, o culto logo mais à noite, o ministério de louvor, prepara cada coração. Nós queremos te entregar não um roteiro, não uma rotina, queremos te entregar a nossa vida. Pai, a nossa vida está no teu altar, é ela que queremos compartilhar com o Senhor. O Senhor é digno. Visita cada coração triste, abatido, famílias, os necessitados, os enfermos. Seja a tua presença renovando, restaurando, fortalecendo, resgatando, Pai. Eu oro, te adoro e te exalto. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Meus queridos, nós estamos numa série Novos Céus e Nova Terra. Glórias ao nome santo de Jesus. E hoje é a nossa segunda parte. Eu quero tentar ser um pouco mais curto hoje, mais direto com os irmãos, por conta justamente dos nossos compromissos durante o dia, tá bom? Temos uma diretoria reunida justamente agora e temos que nos unirmos a eles. Estejam orando pela nossa diretoria. Hoje estaremos discutindo sobre o planejamento do ano, o cronograma de todo o ano, os novos ministros, as eleições, que coisa mais fantástica, um momento muito especial, muito enriquecedor, tá bom? Para a nossa igreja local. Novos Céus e Nova Terra, nós já começamos semana passada, eu quero somente dar continuidade. Os efeitos do pecado nunca mais serão sentidos no Novo Céus e Nova Terra. Os crentes desfrutarão a plenitude da herança que o Senhor lhes conquistou no Calvário. Perdão. Lá não haverá mais lágrimas nem morte, pois esta é o salário do pecado. E ainda temos a promessa de que Deus tragará a morte para sempre. Isaías 25:8. E a morte será tragada pela vitória. Então, meus amados, que coisa mais fantástica. Se o pecado trouxe como consequência a morte, a enfermidade, a dor, a tristeza, o fracasso, a falência, e uma vez que na glória, no novo céu e nova terra, não haverá a morte, consequentemente, nenhum desses males haverão. E fantástico que a Bíblia nos mostra claramente que tragada foi a morte pela vitória. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não haverá mais morte, nem qualquer outra coisa que cause tristeza, dor, lamentação ou senso de culpa. Coisa alguma haverá de prejudicar a comunhão que desfrutaremos com o Senhor e com os demais redimidos pelo sangue do Cordeiro. Cristo Jesus nos conquistou essa vitória. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que maravilhosa visão da Nova Jerusalém. A Bíblia fala sobre novos céus e nova terra. Nós citamos no domingo passado diversos textos fundamentando essa doutrina em Isaías, em Pedro, em Apocalipse. Que maravilhosa visão de Nova Jerusalém João teve, embora o anjo lhe tenha prometido mostrar a noiva. Sua preocupação básica era com os habitantes da cidade e não com a cidade em si. A Bíblia com frequência identifica uma cidade com seus habitantes. Olha João contemplando, Deus mostrando para João novos céus e nova terra. Pastor, por que esse estudo é essencial, extremamente importante? Nunca, eu quero crer, é claro que todas as épocas houve a necessidade, mas meus irmãos, quanta luta, quanta dor. Nós vimos na Bahia aquelas enchentes, nós vimos a barragem em Minas, nós estamos vendo as enchentes agora no Pará. Chegou para mim hoje que foi soado um alarme no Japão, aguardando um novo tsunami. Nós vimos essa onda dessa gripe que está derrubando as pessoas, às vezes tem 2, 3, 4, 5 dias de cama,
queimando de febre. Que coisa é essa, meus irmãos? Nós vimos esses 2 últimos anos, essa pandemia, nós vemos um caos na política, uma briga aqui no Brasil. Não se faz em política promovendo as coisas boas, mas difamando o adversário. Isso gera um desconforto muito grande, um fake news enorme. Isso nos traz uma angústia. As igrejas sofreram, muitas igrejas fecharam, outras igrejas estão vazias. Nós temos compartilhado com pastores. Então, meus amados, nunca coube, ao menos na nossa geração, nunca coube tão bem uma palavra como essa, esperança de novos céus e nova terra. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar teus filhos, como a galinha junta seus pintos debaixo da asa, e tu não quisesses. O plano de Deus, hein? Deus, ele vem ao nosso encontro. Esse é o caráter do nosso Deus. Deus não tem prazer no sofrimento. Deus não tem prazer. Quando a Bíblia diz que preciosa é a morte do seu santo aos olhos do Senhor, é porque Deus está tomando os seus para si. E é preciosa por quê? Porque Deus se importa com tua dor, com teu sofrimento. E Deus não quer que você permaneça. Então, preciosa aos olhos do Senhor é a morte dos seus santos. Então, de duas uma. Ou nós veremos descer o novo céu e nova terra, ou nós veremos, pois nos encontraremos lá no novo céu e nova terra. A esperança. Esperança. Hoje uma jovem da nossa igreja postou um vídeo, né? E ela dizia algo do tipo assim, né? Se a Bíblia for mentira, todos nós seremos salvos. Mas se a Bíblia for verdade, alguns vão queimar no inferno. Forte, né? Mas essa não é a vontade de Deus. Em 1 Timóteo capítulo 2, verso 4, a palavra de Deus diz que Deus deseja que todos sejam salvos. Deus deseja que todos experimentem e conheçam experimentalmente novos céus e nova terra. Olha o desejo do Senhor. Quantas vezes quis eu juntar vocês como a galinha junta seus pintos debaixo das suas asas, mas tu não quisesses. Tu não quisesses. João viu a cidade radiante e plena. Era a glória divina. Uma glória muito maior do que a presenciada por Moisés no Monte Sinai, ou do que manifestada dos santos dos santos. O que João viu não tem palavra para descrever, não conseguimos imaginar. A promessa de que nós temos um encontro com o Senhor, Jesus, o Deus encarnado, ele disse assim: vou preparar lugar. Ele disse que Lázaro foi para o seio de Abraão. Ele disse: hoje estarás comigo no paraíso. Ele venceu a morte. Ele voltou e passou 40 dias com seus discípulos. Algo que a ciência não pode te dar. Algo que nenhum político pode te oferecer. A história de Jesus dividiu a história da humanidade. O mundo, quer queira, quer não, conta a história declarando antes e depois de Cristo Jesus. Mais importante ainda é o fato de que não haverá templo na Nova Jerusalém, pois a cidade inteira estará cheia da glória e da presença de Deus. Ela será, pois, o quartel-general do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nela, a Trindade estará presente de modo especial. Sabe o que é mais fantástico? É que a palavra de Deus, ela descreve as características desse novo céu e nova terra. E é justamente isso, esse desafio, essa proposta que nós temos nesses 2 domingos. O trono de Deus estará ali. E espiritualmente, todos os crentes hão de ser habitados pelo Espírito Santo. Serão conjuntamente templo santo no Senhor, morada de Deus no Espírito. Todos os crentes, no qual, olha, observe bem, todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Sabe uma coisa extraordinária? É que a promessa de Deus nos fala que todo edifício bem ajustado cresce para templo do Senhor, templo santo no Senhor, no qual
também vós juntamente sois edificado para a morada em Deus, em Espírito. Vós juntamente sois edificado para a morada de Deus em Espírito. Claro que Efésios está se referindo a um tempo aqui agora, onde vós sois edificado, a igreja de Cristo, morada e templo para o Espírito Santo. Somos templo do Espírito Santo. Cristo será a lâmpada nesse novo céu e nova terra. Ele será a lâmpada, a fonte e o transmissor da luz na Nova Jerusalém. Já não haverá mais necessidade do sol, nem da lua. Deus mesmo há de nos mediar a luz através do Cordeiro. Quanto a nós, continuaremos finitos e dependentes, mas à nossa disposição haverá a árvore da vida, cujo folha serve de saúde às nações. Meus amados, a palavra de Deus ela diz que a duração da nossa vida é de 70 anos. Se alguns, pela sua robustez, chegam a 70 ou 80, enfado e cansaço. Sabe que é uma coisa fantástica? Nós temos um tempo de validade, mas nós temos uma promessa de Deus. Uma promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida. O que nos move, essa paixão por esse Deus, essa transparência dele, essa verdade dele, o que nos leva a orar pela salvação de almas, de vidas, o que nos leva a servir ao Senhor, a proclamar a sua palavra, a ter uma vida buscando o caráter de Deus, buscando a ética bíblica, buscando a santidade do Pai, buscando a imagem do seu Filho. A palavra de Deus fala até que cheguemos à estatura de varão perfeito. O que nos move é isso, essa esperança da glória. Eu não acredito que alguém... Eu até acredito porque existe, né? Pessoas se conformam em viver somente a realidade desse mundo. Lá fora, justamente agora, existem muitas pessoas felizes, com diversos tipos de divertimento, distrações, entretenimento. No entanto, a única alegria que transborda e permanece para sempre é a água viva. Jesus disse assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E essa é a promessa que Deus tem para nós. Nessa vida aqui, a sua vida abundante, mas na glória, a vida eterna no porvir. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Você consegue imaginar isso? Um tempo de tanta angústia. Eu louvo a Deus pela sua vida, e você que não tem participado, você é bem-vindo a participar conosco todas as noites. Deus levantou um grupo de irmãos decidido a orar toda noite até ver um avivamento nessa terra. Deus levantou nesse período de pandemia coisas maravilhosas, coisas grandes aconteceram. Deus levantou um grupo de irmãos que creem num Deus impossível. Deus levantou um grupo de irmãos que creem no poder da oração. Deus levantou um grupo de irmãos que creem no poder de Deus para curar. Porque essa é a vontade do Senhor. Jesus, quando estava aqui no seu ministério, ele curava os enfermos. Ele atribuiu à igreja essa autoridade. Sabe o que Deus fez conosco? Ele colocou em nós, através da igreja, uma pequena experiência do que é o céu. Nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões, curar os enfermos, proclamar o seu reino, alcançar vidas. Deus nos ensinou o perdão. Deus nos ensinou a suportar os irmãos. Deus nos ensinou a amar. Uma pequena amostra do que é o céu. Porque lá no céu, as folhas da árvore são para a saúde das nações. Irmão, chega de dor, chega de sofrimento, chega de angústia. Novos céus e nova terra. Lá não haverá mais enfermidade. Você não almeja conhecer o novo céu e nova terra? Lá não haverá mais enfermidade, não haverá dor. Ele nos provará a plenitude da vida, da força e da alegria.
Ele será verdadeiramente nosso pastor, nada nos faltará. Olha a promessa no Salmo 16, versículo 11. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença, a fartura de alegria. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Talvez só quem experimentou a dor e a paz que Cristo pode dar, pode talvez compreender esse verso. Far-me-ás ver a vereda da vida, o caminho da vida. Na presença de Deus, a abundância de alegria. A tua mão direita há delícias perpétuas. São características que o Senhor está nos trazendo para novos céus e nova terra. Como admirável é essa esperança! A maldição já não existirá. Nossa adoração ao Senhor será inspiradora e muito linda. Dela, possuímos hoje uma prelibação, através do Espírito Santo. Mas como poderemos comparar nossas realidades com os bens futuros? Veremos ao Senhor, estaremos permanentemente com Ele, seremos identificados como sua propriedade peculiar. Você não tem saudade daqueles que se foram? Você não tem um desejo de ter um encontro com o Senhor, o Deus que deu vista aos cegos, o Deus que abriu o mar? Ninguém e nada nesse mundo pode dar o que Deus pode te dar. E eis aqui a promessa do novo céu e nova terra. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos o servirão. Meus amados, por esses dias, às vezes nós falamos algumas coisas que são pura realidade. Eu tenho receio de comentar, pois em algumas pessoas isso gera insegurança muito grande. Quando eu narrei a realidade, parte da realidade da nossa geração, através das enchentes, das barragens, do possível tsunami no Japão por esses dias, que já foi soado o alerta, através da pandemia que gerou realmente milhões de mortes, a Covid-19, através dessa gripe agora que está assolando e preocupando tanta gente, através de uma economia que está quebrando muita gente por causa da reflexo da pandemia, através do avanço do comunismo e socialismo na América do Sul e o avanço predominante do islamismo e do hinduísmo em toda a Ásia e toda a Europa. Em meio a tanto caos, tanta insegurança, tanta preocupação, olha que coisa mais fantástica. Olha a promessa de Deus para mim e para a tua vida. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite. E não necessitarão de lâmpada, nem de luz, nem de sol, porque o Senhor Deus os iluminará e reinarão para todo sempre. O Senhor Deus os iluminará. São as promessas que Deus tem nos derramado. Deus, em seu infinito amor, faz-nos lembrar que os presentes do universo material, juntamente com tudo quanto o mundo não regenerado valoriza, precisa ser destruído. Caso contrário, os novos céus e nova terra jamais terão lugar em ordem futura. O propósito divino não é meramente satisfazer-nos a curiosidade quanto ao nosso brilhante e eterno futuro. Ele quer que compartilhemos destas bem-aventuranças a partir de agora. Por isso, insta-nos a beber das fontes das águas da vida. Permaneçamos, pois, agarrados ao Senhor Jesus. Olha que fantástico! Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte da água que salta para a vida eterna. Nós temos realmente pensado justamente sobre isso. Toda a questão, nós como embaixadores de Cristo, como portadores da palavra de Deus, como profeta de Deus, é justamente isso que Deus quer para a minha e para a tua vida.
quando o Senhor fala claramente: viu a multidão aflita e exausta como ovelha que não tem pastor. E Jesus começou a ensinar, começou a batizar, começou a curar. E é o que ele nos ordenou fazer, tanto em Mateus capítulo 10 quanto em Lucas capítulo 10. Ele nos enviou de 2 em 2. Ele falou assim: eis que vos envio como cordeiro no meio de lobo. Ide, toda casa que entrar, diga paz seja nessa casa. A mensagem de paz, somos portadores da palavra de Deus. Paz seja nessa casa. A promessa que Deus tem do novo céu e nova terra é aquilo que Deus tem para nós hoje, para anunciarmos. Ele ordenou-nos que nós curássemos os enfermos, que nós abençoássemos vidas. Ele declarou lá em Gênesis: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Como negar um Deus tão bom, tão amoroso quanto esse? E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que havia de receber dos que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, pois ainda Jesus não ter sido glorificado. E os que seguirem os falsos cultos e religiões também terminarão no lago de fogo. Como crentes que somos, Deus nos tornou co-herdeiros de Cristo. Agora somos herdeiros de todas as coisas. Na verdade, meus amados, a palavra do Senhor, ela nos mostra claramente que existem dois caminhos. A Bíblia diz assim, né? Que larga é a porta que conduz à perdição e estreito é o caminho que conduz à vida eterna. Larga é a porta que conduz à perdição, estreito é o caminho que conduz à vida eterna. E sempre vai nos mostrar dois caminhos. Quando você chega lá em Mateus capítulo 25, Jesus está narrando praticamente um contexto escatológico. E ele descreve: porque tive fome, não desse-me de comer, tive sede, não desse-me de beber, estava nu e não me vestisse. Então, naquele contexto, Jesus vai falar assim: para uns, ele dirá: vinde bendito, para o reino que está preparado desde a fundação do mundo. E para outros, ele vai falar: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Em toda a Bíblia, nós vamos contemplar justamente isso. Dois posicionamentos. Gosto demais um texto muito esclarecedor de Malaquias 3, verso 18, quando nos diz claramente assim: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, a diferença entre aqueles que servem e o que não serve a Deus. Não tem como, depois de 2 domingos falando sobre novos céus e nova terra, falar do lado oposto da bênção do novo céu e nova terra. E a Bíblia nos fala claramente sobre isso. Olha aí na nossa tela. Os que seguirem os falsos cultos e religiões também terminarão no lago de fogo. Meus amados, essa é a palavra de Deus. Romanos capítulo 8, verso 16 e 17. Salmos capítulo 2, versículo 81. Hebreus capítulo 1, versículo 2. Como crente que somos, Deus nos tornou co-herdeiros de Cristo. Agora somos herdeiros de todas as coisas. Nós estamos acabando. Por conseguinte, os que acreditam em Jesus, ele presta obediência, hão de herdar todas as coisas. A linguagem do Novo Testamento é apenas um pálido reflexo das riquezas e da glória de que tem reservado. O Pai Celeste, sabemos que a Nova Jerusalém será um lugar de imensa beleza e luz. Nela haverá plenitude de conhecimento. Eu não sei como você reage quando você vê a injustiça lá fora. Eu não sei como você reage quando você pode ajudar alguém. Talvez dando uma camisa, um prato de comida, comprando um medicamento, estendendo a mão. Mas também não sei como você reage quando você contempla a necessidade e a dor e você nada pode fazer. Eu aprendi algo na palavra de Deus.
Tudo aquilo que eu posso fazer, eu me esforço, esmero-me para fazer. Mas tudo aquilo que me dói no peito e eu não consigo fazer, eu entrego àquele que pode. Através da oração, através da intercessão. Mas não para por aí. Eu sei que é possível nós nos unirmos e levar a esperança às pessoas que aguardam novos céus e nova terra. Mas também não para por aí. Na aula de hoje nós vimos que a esperança de um novo céu e nova terra é na glória, como Deus mostrou para João, para Isaías, para Pedro. Mas a Bíblia nos mostra que nós podemos viver o reino de Deus aqui. Quando Jesus disse, e eu citei alguns textos nessa manhã, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Deus quer que nós vivamos, nesse exato momento, de uma forma experimental, o novo céu e a nova terra. Jesus disse assim, que o reino de Deus está entre vós. Se nós entendêssemos isso, se as pessoas fossem convertidas, se as pessoas estivessem unidas, não haveria necessidade entre nós. Se nós soubéssemos de fato, vivêssemos de fato o reino de Deus, não acumularíamos tesouros na terra. Pelo contrário, eu mesmo que vos digo, que vos falo nessa manhã, estou sendo hipócrita, ficamos preocupados com a segurança da família e tantas outras coisas, sabendo que Jesus disse assim, olhai os lírios do campo, eles não plantam nem semeiam, no entanto nem Salomão se vestiu com tanta formosura. Olhai as aves do céu, não plantam, não colhem, mas o Pai as alimenta. Deus quer que nós tenhamos essa experiência com Ele, viver já o reino de Deus aqui. Deixa Deus conduzir a sua vida. Deixa Deus cuidar de você. E nós vivemos. Nós vivemos. Nós temos feito avaliações e as pessoas que têm estado no Senhor, Deus tem cuidado, Deus tem abençoado. E aqueles que têm vivido sem Cristo, têm sofrido. Não têm prosperado. Opa, não é uma simpatia, não significa que se você não estiver numa igreja, você não vai prosperar. Muita gente prospera sem conhecer Cristo. Mas ao longo da história nós vimos que aqueles que levaram Cristo a sério, Deus os guardou, Deus os abençoou. Era o reino de Deus na terra. E não é o fim. Porque a promessa real do Senhor são novos céus e nova terra, não o reino de Deus somente nessa terra. Mas vamos para frente que estamos encerrando, meus amados. E a cidade, olha que fantástico. Como que é essa cidade? A cidade, ela não necessita de sol. Ela não necessita de lua. Para que nela resplandeçam. Porque a glória de Deus a tem iluminado. E o Cordeiro é a sua lâmpada. Apocalipse 21, 23. Veja Apocalipse 22, versículo número 5. E ali não haverá mais noite. E não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todo sempre. Eu fico imaginando João contemplando essas maravilhas. Eu fico imaginando Deus revelando para João fazer chegar até nós quase 2000 anos depois. Essa visão maravilhosa. Lá será um lugar de interessantes atividades. Será um lugar de descanso e refrigério. E ali prestaremos significado serviço ao Senhor Jesus. A Nova Jerusalém será repleta de alegria. Assim iremos experimentar a maravilhosa comunhão. Visando ter uma aula mais curta, por conta das agendas, o pastor não colocou esses versos para vocês. Mas eu quero ler ao menos aqui, Apocalipse capítulo 7, versículo 15. Prestaremos serviços ao Senhor. Ouça aí, ou pegue a sua Bíblia aí comigo. 7,15. Louvado seja o nome santo do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre ele o seu tabernáculo. Eu não sei se você tem prazer de servir ao Senhor, mas a promessa de Deus é que nós estaremos ali servindo ao Senhor. Olha, a Nova Jerusalém será repleta de alegria.
versículo 4 do capítulo 21. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Esse ano tem sido um ano difícil. Esse ano já tivemos 3 velórios. Mas eu quero falar para você que existe essa promessa. Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais lágrima. Não haverá mais morte nesse novo céu e nova terra. A morte já não existe. E não haverá luto. Não haverá luto. Nos velórios que fizemos, eu sempre gosto de citar uma frase de Augusto Cury, que diz que a dor do luto tem que passar. A dor da saudade talvez não, se uma mãe perdeu um filho querido, se um filho muito apegado à sua mãe perdeu sua mãe, aquela saudade, ela não vai passar. Mas a dor do luto tem que passar. Deus nos fez para superar. Mas isso é algo que algumas pessoas têm que aprender a lidar nessa terra. Mas lá no novo céu e nova terra, a promessa de Deus está aqui. Não haverá morte, não haverá luto, não haverá pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Eu coloquei alguns versos para os irmãos aí e desejei ler apenas esse aqui para encurtar nossa aula. Revelando, quando nós começamos essa série de doutrinas bíblicas, nós falamos sobre trazer fundamento bíblico para as doutrinas anunciadas. E é importante que você saiba, não haverá mais dor, nem solidão, nem sofrimento algum. Nossa bem-aventurança será eterna, porque o pecado, de uma vez por todas e para sempre, será desarraigado do universo pelo poderoso conquistador. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu quero, meus queridos, estar encerrando essa aula. De fato, a proposta era essa mesma, uma aula bem mais curta, para poder concluir, porque nós prometemos a alguns irmãos que concluiríamos esse assunto. Nós poderíamos ter lido cada verso, nos aprofundado, mas você tem um domingo inteiro pela frente, tá? Você tem um contato com o pastor, você pode estar entrando em contato e tirando suas dúvidas, você pode estar colocando mensagem aí no nosso canal, que nós estaremos procurando responder a cada um, tá bom? Eu quero estar orando com você nesse exato momento. Fechemos nossos olhos. Ó Deus, eu quero te louvar, Senhor. Eu quero te exaltar, Senhor, nessa manhã preciosa. Senhor, esse mundo necessita dessa esperança. Uma esperança fantástica, pois o mundo já te conhece. O mundo já te conhece pela história, já te conhece de te experimentar, de te ouvir. Teu Espírito Santo tem tocado em vidas constantemente. Não tem como fechar os olhos para as promessas do Senhor. Te exalto, Deus, por termos acesso à sua verdade e por poder ter a alegria e a liberdade, o privilégio e o prazer de anunciá-la. Senhor, existem situações, ó Deus, de muita dor nesse mundo, de muita tristeza, Senhor, tristeza profunda. Quando vemos, Senhor, quando entramos dentro de hospitais ou dentro de asilos, onde contemplamos pessoas vegetando. Senhor amado, muitos não têm qualidade de vida, não têm dignidade de vida. Quando andamos em territórios missionários, Senhor, nós vemos uma aflição tão grande, pessoas, ó Pai, morrendo de fome, pessoas, ó Deus, sendo perseguidas, sacrificadas pelo amor do Evangelho, pessoas vivenciando flagelos, ó Pai, de terremoto, de vulcão, de furacão, de tsunami, de tufão, de pandemia. Senhor, quando olhamos, ó Pai, a forma como o Senhor tem cuidado de nós somos tão privilegiados, temos o pão na nossa mesa, a nossa família, nossos filhos, a saúde. Mas, Senhor, nem todos têm a mesma alegria que temos, ó Pai. Quando vemos uma criança nascendo com defeitos, Senhor, quantas crianças nós vemos nascer, Senhor, e sem esperança de um dia construir uma família, de poder trabalhar, fazer uma faculdade. Quantas pessoas especiais temos, quantos estamos na rua passando fome e dificuldade. Senhor, eu sei que o Senhor morreu naquela cruz para nos dar uma vida e uma vida abundante,
mas não somente uma vida abundante, mas o Senhor tem promessas de vida eterna, onde, Senhor, a árvore da vida, suas folhas servirão para a saúde das nações. Senhor, eu te glorifico, Senhor, nessa manhã. Eu oro ao Senhor, Pai, para que a tua igreja seja avivada, renovada, transbordante, possamos nos empenhar nossas vidas, ó Pai, para glorificar, engrandecer e bendizer o teu nome. Rega, Senhor, essa esperança em cada coração. Abençoa a tua igreja, Pai. Salva as nações, ó Pai. Oro confiando ao Senhor nossas vidas, entregando ao Senhor o nosso coração. Oro na autoridade do nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe seu domingo. Que nós possamos estar juntos no domingo que vem, em nome de Jesus. Fique na paz. Deus abençoe.